Olá, filhos meus, filhas minhas, do primeiro ano do liceu, tudo bem? Professor Arthur de Física. Tô gravando aqui uma série de aulas sobre a parte de cinemática. Eu vou falar do básico de cinemática, de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. As duas primeiras como revisão e a terceira como novidade para alguns, uma revisão para outros, e também talvez sirva para contemplar o pessoal do terceiro ano. Então, vamos começar rapidamente. Tá aqui a minha apresentação, encolhi bem aqui. A gente vai falar de conceitos básicos, do conceito de referencial, do conceito de movimento e repouso, ponto material e corpo extenso, trajetória, a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea, e vamos resolver um exercício, desculpe. De última hora, eu tinha dois, mas de última hora eu decidi fazer só um. É muito importante que a gente entenda o conceito de referencial. Por quê? Porque para a gente poder estudar os corpos, as situações dos corpos, a gente precisa de um outro corpo para comparar. Então, a gente chama, e esse outro corpo que a gente vai usar como um controle, a gente vai chamar de referencial. Um exemplo de casos que você precisa de um referencial é a análise para saber se um corpo é ponto material ou corpo extenso, e para determinar se ele está em movimento ou em repouso. Arthur, mas o que é tudo isso? Vou chegar lá. Por exemplo, muita gente mora perto, conhece ou mora perto. Muita gente do liceu conhece ou mora perto. Esse rapaz aqui é o Marco Zero de Fortaleza. Ele fica bem aqui, na Barra do Ceará, na ponte do Rio Ceará. Outro carinha também que a gente pode dizer que é o Marco Zero é essas placas aqui. Elas vão ser muito importantes na parte de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, que é onde a gente pode dizer que começa a estrada, e ao longo de cada estrada tem várias dessas, indicando a posição que ela se encontra, que você se encontra naquele momento. Por exemplo, BR-020, BR Fortaleza Brasília, ela começa ali pela Lagoa do Tapapuá, se não me engano, e vai até Brasília. Bom, o que é ponto material e o que é corpo extenso? Dependendo do referencial, o ponto material ele não vai ter as suas medidas levadas em conta para os cálculos que vão ser feitos, ou até mesmo para a noção de tamanho mesmo. Exemplo, os corredores de uma maratona. Cada corredor de forma individual, em relação, olha, prestem muito minha atenção, em relação à pista, ao percurso de maratona, as dimensões dele não vão ser consideradas para a corrida. Só em caso de um empate técnico é que vai ser considerado. É só reparar na corrida de São Silvestre. Espera aí, deixa eu me afastar aqui para vocês verem um exemplo de corpos extensos. Me afastei aqui. Eita. Me afastando, a gente pode ver que nos corpos extensos as dimensões não só podem, como devem ser levadas em consideração. Por exemplo, se você for comparar a Terra com a Lua, comparando a Terra com a Lua, vamos mudar de novo, olha eu aqui, bem menor. Comparando a Terra com a Lua, as dimensões da Terra e da Lua são muito próximas. Assim, elas não são iguais, exatamente iguais, mas a gente vai ver mais na frente, numa revisãozinha rápida, que em ordem de grandeza, a Terra e a Lua estão muito perto. Então, nós podemos chamar de corpo extenso. Perdi o mouse aqui, o mouse. É só você comparar. Se a gente usar a Terra como referencial e o observador for você, ou o objeto de estudo, você vai se ver como muito pequeno. A sua medida vai ser desprezível em relação ao planeta.
Agora, o que é movimento e o que é repouso? O movimento, ele se dá quando o objeto ele muda de posição no espaço em relação a um determinado referencial. E o repouso é justamente o contrário, é quando você não tem mudança de posição em relação ao referencial. Se você observar o Rapazola, vamos chamar ele de Rapazola, adotando como referencial a pista, ele e o skate são um só, e adotando o referencial como a pista, ele mudou de posição na pista em relação ao tempo, e em relação ao referencial. Então, temos movimento. Já se a gente mudar o referencial, se a gente levar em conta o skate, temos o repouso, porque ele e o skate vão ter a mesma velocidade. E, em relação ao skate, Rapazola não vai mudar de posição no espaço. Eita! Agora a gente tem que definir também o que é trajetória. A trajetória é o caminho que o corpo faz durante o movimento, durante a mudança de espaço. A gente pode observar muito bem o movimento de translação da Terra. O movimento de translação da Terra ocorre com uma trajetória praticamente circular. A gente diz que é circular para ficar mais didático, mas é praticamente circular. O que é velocidade? A velocidade, independente de ser média ou instantânea, é a razão entre espaço e tempo. Mas existe a média. A média, ela depende justamente da trajetória que esse corpo faz. Para quê? Para poder ser calculada. Ela é basicamente uma estimativa de quanto que esse corpo estava andando, com que velocidade esse corpo estava andando. O valor vai ser uma estimativa, por assim dizer. Velocidade média, a gente viu em sala de aula, que era ΔS sobre ΔT, e que o delta indica a variação, que você sempre vai pegar a situação final e subtrair da situação inicial daquele corpo. Velocidade média. No SI, todas as unidades que eu coloco aqui estão no Sistema Internacional de Unidades. São as unidades científicas que a gente vai usar em sala de aula. Mas aqui e acolá vamos usar as unidades que eu chamo de comerciais, como quilômetro por hora, por exemplo. O delta indica a variação, então você vai ter variação de posição e o intervalo de tempo. O delta também indica intervalo. Desses intervalos aqui, só a de posição pode ser positiva ou negativa. A de tempo só pode ser positiva. Posição final, sem nada. Com o zerinho, a gente diz que é inicial. Isso também vale para um instante de tempo. Geralmente, a gente atribui T0 como 0. Mas pode ocorrer de ser diferente. Opa, deixa eu voltar. Foi um engano, me perdoem. Porque eu tenho que explicar o que é velocidade instantânea. A velocidade instantânea, ela depende justamente do instante de tempo que ela foi medida. Quem faz isso muito bem, o instrumento que a gente utiliza para calcular a velocidade instantânea é o velocímetro. O velocímetro do carro do pai de vocês, da mãe de vocês, de parentes de vocês, o da moto, do ônibus que vocês pegam para ir à escola, ou que vocês utilizam, se valem para ir para o interior, eles têm o velocímetro e ele indica a velocidade do veículo naquele momento. Olha que interessante. Dicas importantes. Lembra que eu falei que a gente usa unidades que comumente eu chamo de comercial, não é? Quilômetros por hora é a unidade usual ou comercial, né? Você vê muito nas placas de trânsito. E metros por segundo é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, é o que os cientistas usam para trabalhar. Mas existe um fator de conversão. Quando você quer fazer de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Rapidinho, para não se estender muito, eu vou fazer apenas um exercício do Enem 2012, para os meninos do primeiro ano já se acostumarem com a pegada, e os do terceiro ficarem mais afiados. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega.
ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Muito cuidado, viu, gente, com a leitura. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Muito cuidado com as unidades, por favor. Ele falou em quilômetros por hora, então vamos tratar em quilômetros e em hora. Muito cuidado com a leitura, porque quilômetros por hora é diferente de quilômetros. Quilômetros por hora trata de velocidade, que é a razão entre espaço e tempo. Quilômetros trata de distância e horas trata de tempo. Ok? Massa. Mas, professor Arthur, como é que a gente resolve essa questão? Vai chamar pela mamãe? Vai ficar chorando no banco, no meio da rua? Vai não, meu filho, minha filha. Você vai se ligar que você tem que calcular o tempo gasto para andar o primeiro trecho. O que você vai fazer? Você vai separar os dados. Separando os dados, você tem o seguinte. Ele já te deu a velocidade média daquele percurso, que seria a velocidade máxima que ele pode andar naquele trecho. O trecho, que é a variação de espaço, ele já te deu, tu não precisa calcular S0 e nem S. E ele quer descobrir o tempo que ele vai gastar, o intervalo de tempo. Você já conhece a fórmula, a velocidade média no trecho 1 é o trecho 1 dividido pelo tempo que ele vai gastar. Aqui você vai fazer o cruz credo. Fazendo cruz credo, você basicamente vai trocar o intervalo de tempo pela velocidade média. Então, o intervalo de tempo é a distância que ele andou dividido pela velocidade que ele vai andar. E dividindo 80 por 80, temos que, para percorrer esse trecho, ele vai gastar exatamente 1 hora. Olha que legal. E a gente faz a mesma coisa para o segundo trecho. Então, o que vai mudar são só os valores. No segundo trecho, ele vai andar a 60 km e a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Dividindo quilômetros por quilômetros por hora, você vai ter em horas. Uma coisa que eu esqueci de avisar no primeiro trecho. Então, ele vai gastar nesse trecho meia hora. Olha o pulo do gato para essa questão. Você vai somar os dois intervalos de tempo. Então, a resposta é 1h30. Item. Cadê? Pode abrir cortina. Obrigado. Item C, de Ceará. Vozão do meu coração. Essa foi uma aula rápida. Estudem, continuem resolvendo os exercícios. Vou tentar colocar mais no Google Classroom. Pode mandar nos comentários lá qualquer dúvida. E bons estudos em casa. Um abraço a todos. Tchau. Vai demorar isso aqui.